Graças, paz, amados, bom dia. A lição de hoje trata sobre oração, continuamos, com esse tema, e a gente vai abordar hoje um momento especial, quando Moisés, ele intercedeu a Deus pelo povo. E a gente vai extrair dessa ocasião alguns ensinamentos. O título da lição é A Oração de Moisés. Orar é se comprometer. Está baseado Êxodos 24 e o Êxodos 32 e 33. Né? São 3 capítulos, eu não vou ler todos os versículos, é muito grande. A gente iria tomar muito tempo porque do momento, que é um momento curto. Mas eu vou ler alguns versículos que dá uma compreensão do que o texto está tratando. Né? No primeiro momento, é o 24, fala sobre Deus convocando Moisés para subir o monte. Né? O 32 e o 33 aborda a questão da rebelião do povo de Deus, né? Da desobediência, pediu a Arão um bezerro de ouro, um ídolo, para substituir, esquecendo Moisés e o próprio Deus. E logo em sequência, Deus avisa a Moisés o que estava acontecendo enquanto eles estavam no monte. Vamos orar, pedir a Deus que Deus nos ilumine, nos oriente, para que a gente possa aprender mais dele. Pai, estamos em tua presença, sedentos do teu conhecimento. Queremos, ó Pai Santo, assimilar cada vez mais do teu caráter. E para isso, pedimos, ó Deus, que tu nos ajude com o teu Espírito Santo, que abra as nossas mentes e nossos corações, para que possamos, ó Deus, assimilar cada vez mais os teus conhecimentos. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos ler aqui 24. Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Isso foi o chamado de Deus para Moisés. Ele disse que subiria um grupo, a um determinado momento, e depois iria só Moisés. No 32, fala sobre o bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. No versículo 6, ainda no 32, capítulo 32, versículo 6 diz: e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe. E disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? E aí Moisés faz uma intercessão pelo povo. No
31, versículo 31, Moisés intercede pelo povo. 31, assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei, eu do meu livro. Essas passagens fazem a gente refletir sobre a oração, que é o tema da lição. A oração de Moisés. E o objetivo dessa lição é a gente possa compreender que orar é nos comprometer. Não há como orar, não há como se relacionar com Deus através da oração sem um espírito comprometido com os propósitos dele. As nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus. Senão, não é oração. Né? Moisés era um homem de oração. A gente pode dizer isso, que ele é um homem de oração, porque existem várias passagens no livro que trata de Moisés orando. Então a gente tem Moisés intercedeu por sua irmã, né, quando ela estava com lepra, por castigo. Moisés intercedeu pelo povo. Quando o povo foi atacado por serpentes venenosas, Moisés orou também a Deus. Então a gente tem uma série de momentos em que Moisés ele recorria a Deus para interceder pelo povo, interceder por pessoas, não ele. O versículo o versículo áureo, né, o texto áureo, diz o seguinte: E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Comprometimento. Orar é se comprometer. Percebam no versículo quando Deus fala para Moisés descer, Deus chama Moisés para a causa de Deus. Deus disse assim: o teu povo, ele não é só o meu povo, não. Você também tem responsabilidade com esse povo. Moisés, o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, está se rebelando lá embaixo. Desce lá para resolver o problema. Né? Deus chamou Moisés para a situação de Deus. Então, Deus convoca cada um de nós para um comprometimento. Não há de se falar em cristão, em vida cristã, sem comprometimento. Amados, as pessoas que vivem uma vida cristã, e aí eu vou colocar, a palavra correta é um pseudo-cristianismo, uma pseudo-vida cristã, que ele está se enganando. Se você não tem um compromisso, não se compromete com as causas, com o propósito de Deus, essa vida cristã ela é falsa. Né? O povo de Israel, quando saiu do Egito, e que se viu por um pequeno momento só, né? Ele chegou para Arão e disse... Arão era o sacerdote, o irmão de Davi, o irmão de Moisés. Ele chegou para Arão e disse: Olha, Moisés, acho que Moisés morreu. Vamos fazer agora um Deus para a gente e a gente adora ele aqui. Então, existe uma dificuldade muito grande do povo de Israel de reconhecer Deus como Deus. Ele só reconhecia Deus no momento de dificuldade, quando tinha um castigo, né? Ele reconhecia. Mas ele conseguiu se lembrar do tempo do Egito. É interessante, a lição ela fala que existem duas linhas de pensamento com relação a por que foi feito o bezerro de ouro. Né? Uma das linhas diz que foi assim, aleatório, não se pensou, saiu o bezerro de ouro. Porque é o que Arão disse. A gente colocou
as joias, né, o ouro no fogo e saiu um bezerro de ouro. Não, não foi, né, amados? Acredito eu que isso tem a ver com a cultura egípcia, né? O deus Apis. O deus Apis é um touro. Então ele meio que estava comendo o vômito. Ele meio que estava voltando ao lamaçal. Ele estava se lembrando e com saudade dos momentos que passava no Egito. Né? O povo de Israel, ele quis retratar a cultura do Egito no acampamento israelita. Por isso o touro, né? A representação do deus Apis. E eles adoraram e festejaram, né, ao longo do dia e da noite. E Deus chamou Moisés e disse: olha, tá, o teu povo que tu tirasse do Egito está se rebelando. O encontro com Deus e Moisés durou em torno de 40 dias e 40 noites. Deus chamou Moisés para um compromisso. Deus chamou Moisés para um compromisso e Moisés desceu. É interessante que no 24, quando Moisés fala, Moisés não diz o meu povo. Moisés diz o teu povo. Lembrando, como se fosse lembrar a Deus que o povo era de Deus, né? Moisés era um representante. Moisés estava cuidando do povo de Deus. Mas Deus conclama que cada um de nós entenda que os objetivos a ser alcançado aqui na terra, no tocante ao reino dos céus, ele deve fazer parte, deve ser prioritário para nós também. Não é assim, a obra de Deus. É essa a proposta que a lição de hoje diz. A lição de hoje ensina que o projeto de Deus, ele é o nosso projeto, né? O relacionamento com Cristo, o relacionamento cristão, a vida cristã, ela só é efetiva quando a gente entende que o projeto de Deus é o nosso projeto. Foi isso que Deus fez com Moisés. Deus chamou Moisés à responsabilidade do compromisso. Desce lá, que o teu povo está fazendo coisa errada, né? A primeira lição que a gente tira, que aprendemos, é que nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus, sem a qual não é possível ter oração, sem a qual não é possível ter relacionamento, sem a qual não é possível ter uma vida cristã verdadeira. E a segunda lição, amados, aprendemos que nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus. Moisés intercede pelo povo e inicia pela história da salvação. Quando Moisés vai interceder pelo povo, Moisés ele sabe muito bem qual é o propósito de Deus. A intercessão parte do propósito de Deus da salvação. Deus quis salvar o povo de Israel. E Moisés, eu estou procurando aqui na Bíblia, Moisés diz o seguinte, no 33, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? E aí é o que ele coloca para Deus. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. Moisés estava dizendo assim: como é que tu, Senhor, tirasse Israel para salvar, e com esse propósito de salvar, tu vai destruir num momento de fragilidade do povo? Então,
Moisés pediu misericórdia, clemência, partindo do pressuposto do propósito de Deus de salvar. Salvar o povo de Israel. Amados, Deus tem esse propósito de salvar não só o povo de Israel histórico, mas de salvar toda a humanidade. E nós podemos interceder a Deus por esse povo que está aí, baseado no propósito de Deus de salvar, né? Estamos iniciando, inclusive, missões, né? A campanha de missões. É um momento em que se envidamos esforços cognitivos, de pensamento, intelectual, de conscientização da importância desse propósito de levar a palavra de Deus às pessoas. Pois bem, esse é um propósito de Deus, de salvar a humanidade. De modo que essas missões que a gente tem propagado, ela nem é um propósito só de Deus, ela não é um propósito só da igreja enquanto instituição, não é uma responsabilidade da igreja enquanto instituição, nem uma responsabilidade dos líderes da igreja, não. Missões é uma responsabilidade de todos nós, individualmente. Né? No relacionamento cristão é necessário que a gente compreenda, se comprometa com a causa e entenda os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus é salvar a humanidade. Então, missões é uma responsabilidade minha. Assim como Deus disse para Moisés, o teu povo, Deus diz para a gente hoje, o teu povo é nosso. É nossa responsabilidade. Eu estou fazendo um serviço para Deus, é um serviço que eu estou fazendo para Deus. Você também está fazendo um serviço para você também. Quando a gente compreende que o propósito de Deus deve ser o nosso propósito, a gente faz isso tranquilamente, porque esse serviço é para mim. Né? E concluindo a lição, amados, orar é nos comprometer, orar é assumir riscos. Há uma coisa que nós precisamos saber é se nós pertencemos a Jesus, Ele intercede por nós. Jesus nos convida a nos unir a Ele no compromisso com o povo de Deus. Precisamos, que bom seria, né, que a gente não precisasse de campanha de missões. Não precisa de campanha de missões. Por que não precisa? Porque missões é todo dia. A concepção de cada um de nós devemos ter é que missões, o trabalho missionário, ele é todo dia. E se os irmãos perceberem os momentos que falo, eu endosso sempre isso. Missões é o teu cotidiano. Missões não é um momento, missões não é um evento. Missões não é um momento eventual. A cada 2 meses, num ano, a gente faz uma campanha de missões. Arrecada fundos e manda para a África. E qual é o teu comprometimento? É só dar dinheiro? Amados, para encerrar, eu tive uma pessoa próxima que teve um comentário que disse o seguinte: Benobi, as pessoas não têm muito problema em dar dinheiro, em liberar dinheiro. As pessoas têm problema em se comprometer. Eles não querem se comprometer. Então, quando a gente chega numa pessoa e começa a dizer assim, olha, porque a gente está precisando de uma ajuda e tal, a pessoa, para parar a conversa lá, para não atrapalhar muito, diz quanto é? E dá logo o dinheiro. Não, tome R$10. Né? Uns dá 100, dá 200. Bom, as pessoas têm muito mais dificuldade de liberar o seu tempo, né? O compromisso que você tem, do que liberar dinheiro. Eu visitei uma instituição evangélica e na ocasião eu perguntei do que eles estavam precisando. É interessante, eles disseram, não precisamos de dinheiro. Por quê? Porque existe muitos, as pessoas doam dinheiro. É muito fácil as doações. Quando é uma coisa séria, né, um serviço de cuidar de criança, é uma coisa séria e é interessante e sensibiliza muita gente. Há uma contribuição muito grande. Agora, o que é que eles disseram? O que é que eu preciso? Eu preciso de pessoas. Pessoas que estejam cheios de amor para dar a esses meninos. Sabe como são crianças?
Então eu preciso de cozinheira. Eu não quero pagar um salário a uma pessoa para vir cozinhar aqui porque recebe um salário todo dia. Eu quero pessoas dedicadas que abdicam do seu dia em casa e vêm aqui contribuir. Pois bem, é a grande dificuldade das pessoas. Nós temos dificuldade de nos comprometermos com qualquer coisa. E Deus nos chama hoje, né, neste amanhã, a nos comprometer com a causa de Deus, que também é nossa causa. Que Deus nos abençoe. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, amados irmãos, bom dia a todos, bom dia, irmãos. Estamos aqui nesse momento de avisos, felizes, né, diante dessa oportunidade de estarmos como igreja, juntos em comunhão, dentro do propósito de adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. E nesse momento quero trazer aqui os aniversariantes dessa semana, irmãos. Temos aqui o irmão Mário Pessini, irmão Mário, que vai fazer aniversário dia 5 de agosto, que Deus te abençoe. Estamos com saudade do irmão. Irmã Genilza Maria também, que faz aniversário dia 6 de agosto, que Deus abençoe. O irmão Jailton Roberto, que faz aniversário no dia 8 de agosto, parabéns, irmão. E se podemos estar em Cristo, isso é a nossa maior motivação, não é verdade, irmãos? Estar motivado dentro desse momento tão difícil que estamos passando, mas de corações gratos a Deus. A alegria é estar diante dessa oportunidade, de mais um ano de vida. Então, que seja esse dia um cântico para o Senhor, em gratidão. O cântico do mais puro coração, que saia da nossa alma, o cântico da alegria. Feliz aniversário a todos os irmãos. Se você não foi mencionado aqui, fez aniversário essa semana, parabéns, meu amado irmão. Estaremos orando por vocês. Que Deus conceda muitos anos de vida. E também estamos celebrando o mês da juventude da nossa igreja, né? A juventude está na frente dos trabalhos esse mês. Então estejamos orando, irmãos, para que Deus venha fazer o melhor dentro da nossa juventude, como Ele vem fazendo. Que seja muito edificante esses momentos de testemunhos, de posicionamento da nossa juventude, que são representantes de uma geração eleita. Glória a Deus por isso, né? Porque Deus tem alcançado essa juventude diante de tantas ameaças do mundo, tantas questões aí, irmãos, que têm levado a juventude para fora da igreja. Mas nós sabemos o quanto esses jovens estão tendo compromisso em servir ao Senhor. Que Deus abençoe a juventude. E nesse momento tem uma equipe, né, de missões em Orobó, irmão. Estejamos orando por esse trabalho. Semana que vem teremos alguma novidade sobre o nosso trabalho de missões estaduais, que permanecemos aí em oração. O trabalho do templo também continua aí firme e forte com nossos irmãos. Que Deus esteja também abençoando a vida da dedicação desses irmãos que se dedicam não só na oferta, irmão, mas também no trabalho, né, do dia a dia. E que Deus venha a cada momento abençoar essas vidas. Convido você agora para estar em espírito de oração e entregar o nosso culto, o melhor de nosso coração cheio de bênçãos e de alegria ao nosso Senhor.
Um bom dia a todos e Deus nos abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bom, irmãos? Bom dia. Irmãos, estamos mais um domingo, iniciando mais um culto na graça do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a família dos irmãos. Irmãos, estamos muito felizes, os adolescentes, por mais uma quinzena do Adolescente Batista iniciando, que é essa quinzena de agosto. Irmãos, vamos orar pela nossa igreja, pela liderança da nossa igreja, pela juventude, pelos adolescentes. E abaixa a cabeça em casa e vamos iniciar a oração. Oremos, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, mais um dia. Muito obrigado, Senhor, de estar iniciando mais um culto na sua graça, Pai. Senhor, abençoa cada líder, cada adolescente, cada jovem de todo mundo, Pai. Que essas pessoas, Pai, venham estudar a sua palavra e instruir cada pessoa do mundo, Pai. Senhor, abençoa as pessoas que estão fora da igreja, as pessoas que estão dentro da igreja, Pai. Abençoa as pessoas enfermas. Senhor, abençoa a família de cada pessoa na nossa igreja, a Igreja Batista da Várzea. E, Senhor, abençoa a nossa família, Pai. Senhor, que o Senhor venha transbordando de alegria nossa casa, Pai, e dando um mantimento como o Senhor sempre vem fazendo, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse domingo. E venha, Pai, conosco nesse culto. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Imenso é seu poder, que terra e céu criou. Louvor minha alma vai render ao grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, e por mandato seu, minha alma deixa a terra e vai morar no céu. O mundo despreze seu lucro e seu louvor, e Deus for meu Senhor, nome e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor. Feliz em tudo me fará por onde eu vou. Tomou-me pela mão, entregas-me luz, e tenho eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus fosse jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, firmado em seu amor, e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Vamos fazer agora a leitura bíblica, que se encontra lá em Salmos 119, versículo 9, 10, 41 e 44. Leiamos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. De todo o meu coração tenho te buscado. Não me deixeis desviar dos teus mandamentos. Venha também sobre mim a tua benignidade, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre, eternamente. Amém. Olá, irmãos, estamos juntos mais uma manhã para nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Quero convidar você nesse momento, nós estamos adorando o nosso Rei Jesus, nesse período ainda que estamos vivenciando de missões. Então, que possamos estar louvando ao Senhor com todo o nosso coração e com muita alegria, porque só o Senhor ele tem poder
para salvar. Ele é a esperança de vida eterna que nós devemos levar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz,
cantamos para a glória do Senhor Jesus. Faça o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo que morreu na cruz. Eu sou esperança às nações. Eu sou a voz que te chamou pra ser luz, príncipe da paz, o Verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou, vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo que morreu na cruz. Eu sou esperança às nações. Eu sou a voz que te chamou pra ser luz, príncipe da paz, o Verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou, vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou, vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou, vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou, vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande
Vamos orar nesse momento ao Senhor, um momento de dedicação, de vida, ou de vidas e de bens, pedindo ao Senhor por nós, por aqueles que estão enfrentando dificuldades pela obra do Evangelho também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque somos a tua igreja. E apesar das dificuldades desses dias de pandemia, já são muitos, mas estamos passando, Senhor. Apesar dessas dificuldades, o Senhor tem estado conosco. A mão do Senhor tem nos guiado. A tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos ajudando em nós, no nosso coração, dentro de nós, nos nossos pés, mas também nos apontando e nos clareando o caminho, Senhor, nos conduzindo por lugares distantes. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós te agradecemos pelo livramento. Te pedimos nesse momento pela mesa de cada casa, de cada família, de cada servo, de cada serva. Senhor, nos ajuda a ajudar as pessoas. Te pedimos pelos enfermos nesta hora, mas te pedimos, acima de tudo, pelo sustento material e espiritual do teu povo, da tua igreja. Continua conosco. Queremos colocar e colocamos as nossas vidas no teu altar. Dirige-nos sempre, Senhor, e faz a tua vontade em nossas vidas. Nos perdoa, nos livra do mal e nos encaminha, nos conduz para o caminho ou no caminho que tu queres que caminhemos. No nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, vamos ler agora o tema e a divisa do mês de agosto. Tema: celebrando a glória de Deus, sendo jovens, seguros e firmes na fé. Divisa: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Graças e paz, irmãos. Eu fui convidada a trazer aqui um breve testemunho para essa quinzena dos adolescentes. E no começo eu fiquei bem em dúvida do que eu falaria, do que eu traria. Foi bem difícil tentar saber o que eu ia falar. Mas conversando com Deus eu decidi trazer um relato que aconteceu na minha vida mais ou menos há pouco mais de um ano. E como alguns irmãos sabem, né, no começo do ano passado eu tive um problema de saúde, no qual, assim, foi muito difícil passar por ele, tanto quanto eu estava no hospital, tendo que passar por todo o processo ali, e também quando eu estava em casa, tendo que passar pela recuperação da cirurgia, e também durante todo o resto do ano, que eu tive que enfrentar todas as coisas que esse problema, né, inesperado, me deixou, né, assim, até de questão de planejamento, que eu achava que ia acontecer, que eu achava que eu tinha planejado as coisas que iam acontecer, o que eu achava que ia acontecer, o que eu esperava para aquele ano, e que esse problema acabou me tirando. E assim, todo o resto do ano foi também um processo de muito crescimento e que Deus me ensinou muita coisa. Eu poderia ficar falando muito aqui sobre, mas eu queria focar em um momento específico que foi incrível, assim, para mim, uma experiência que eu nunca mais vou me esquecer, de ter realmente descansado completamente em Deus. Que foi o momento em que, mais ou menos, acho que depois já fazia uns 2, 3 dias que eu já estava no hospital e eu ainda não sabia nada que eu tinha, e nesse dia a gente ia fazer mais um exame, né, que era o da ressonância, pra ver se descobria o que eu tinha. E aí, as pessoas sempre me falavam, não, porque esse exame, todo mundo fica preocupado e todo mundo, várias coisas, mas eu fui pro exame muito tranquila, eu achava que não ia ser nada, achei que fosse ser lindo, assim, só ia entrar e sair, mas não foi bem assim, né, cheguei lá, eram 2 partes do exame, era cada parte de 30 minutos. Eu tive que ficar dentro daquela máquina 1 hora e os primeiros 30 minutos que eu entrei, eu ainda tava tranquila, eu tava bem ainda, eu tava só paradinha esperando, mas no segundo exame eu já comecei a me sentir mal lá dentro, eu já não conseguia mais ficar ali dentro e tava me sentindo apertada, eu queria sair, eu queria me levantar, eu queria me mexer e eu não tava conseguindo, porque eu não podia me mexer no exame. Mas foi aí que eu já tava me sentindo desesperada ali dentro, presa. Mas eu foquei em um ponto que tinha um risquinho assim no teto da máquina, e eu foquei naquele ponto e eu comecei a repetir pra mim mesma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
E foi incrível a maneira como cada vez que eu repetia aquilo, eu sabia que Deus estava ali do meu lado. E isso foi bem no início dos 30 minutos. Eu consegui passar todo o resto dos 30 minutos dentro daquela máquina, eu consegui fazer o exame. E por mais que eu passei todo o resto dos 30 minutos, eu chorei lá dentro da máquina, eu saí chorando, foi desesperador. Mas eu consegui ficar lá porque eu estava tranquila com Deus, eu sabia que Ele estava comigo, eu não ia temer mal algum, mesmo que eu tivesse por aquele problema. Eu consegui ficar lá dentro. Eu sei que eu não consegui ficar lá por causa das minhas forças, porque eu já não tinha força nenhuma naquele momento. Já faziam 3 dias que eu estava no hospital, que eu estava com dor, eu não conseguia mais nada. Mas naquele momento que eu comecei a repetir pra mim várias e várias vezes, e eu comecei a cantar muitos louvores lá dentro, Deus, Ele estava comigo, eu sabia daquilo. E aquilo me deu uma força extraordinária. Eu consegui ficar lá dentro, eu consegui terminar o exame. E eu me lembro até hoje, quando eu saí, que a enfermeira ainda falou, ainda bem que pelo menos chorando ela ficou lá dentro. E ela não sabia, mas eu fiquei lá dentro só porque foi Deus que me ajudou. Se fosse por mim, eu não teria ficado lá dentro. E graças a isso, que eu ter conseguido fazer esse exame, eu consegui descobrir o que eu tinha, eu consegui fazer todo o processo da cirurgia tudo antecipado para que não piorasse a minha situação. E graças a Ele, graças à força que Deus me deu naquele momento, hoje eu posso estar aqui, posso estar contando a minha história. E é isso, hoje eu tenho mais de um motivo para agradecer a Deus. Toda aquela dor só me restou a cicatriz e todos os ensinamentos que Ele usou para mim naquele momento. E é isso. Graças a paz, irmãos. Então, faço parte do Interligados, adolescente da EBV, e fui convidado a fazer esse momento de missões aqui nessa quinzena do adolescente. Então, como já é do conhecimento dos senhores, estamos no mês de agosto, o mês de missões estaduais, que dessa vez estamos com o tema Pela Vida em Jesus eu Coopero, e com divisa, que se encontra lá em João 1, do versículo 2 até o 4. Leiamos. Desde um princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra é a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Amém? Irmãos, estamos com a camisa de missões, que está com o valor simbólico de R$14. Quem tiver interesse a adquirir a camisa, não perca tempo e entre em contato com o irmão Benício. Ele estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, que esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir.
Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Graças e paz, amados. Bom dia. Deus me incumbiu de trazer esta mensagem hoje, neste dia, que inclusive estamos no momento de missões, né? E aprove Deus que a gente pudesse ver o texto de Êxodos 3:1 e o Êxodos 4. A gente vai analisar um pouco o chamado de Moisés e a relutância de Moisés em atender esse chamado, e qual o comportamento de Deus ante a relutância de Moisés. Vamos ler Êxodos 3, de 1 a 2, 7, o versículo do 10 ao 12 e o capítulo 4, 10 ao 15. Eu vou repetir. São dois capítulos, o 3 e o 4. O capítulo 3, a gente vai ler apenas o versículo 1, 2 e 7. O 12, o 10, o 11 e o 12. E o capítulo 4, a gente vai ler do 10 ao 15. Ok? Lemos. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Agora o 7. O 7 diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Do 10 ao 12. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Agora o capítulo 4, versículo do 10 ao 15. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem,
e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Amém? Oremos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essas palavras. Te agradecemos, ó Pai Santo, porque Tu estás presente conosco. Te agradecemos, ó Pai Santo, porque Tu não desiste de nós. Pai Santo, te peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e o nosso coração para receber, Senhor, a Tua mensagem e, assim sendo, ó Pai Santo, sedimentar e vivenciá-la, ó Pai Santo. É tudo que te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das verdades que a gente tira nesse texto, amados, verdades teológicas, juntando todo o texto, é que Deus insiste em nos usar. Essa é a verdade que a gente pode aprender com esse momento, esse diálogo, que foi o que aconteceu entre Moisés e Deus, entre Deus e Moisés. O tempo todo Deus conclamando Moisés para uma missão e o tempo todo Moisés colocando empecilho. É interessante que os empecilhos todos foram refutados por Deus, insistentemente. Deus, ele não abriu mão de Moisés para fazer a obra. Amados, Deus não abre mão de nenhum de nós. É interessante que quando a gente ouve essa máxima de que Deus não abre mão, geralmente a gente remete aos ímpios. Deus não abre mão de nenhum, venha aceitar Jesus Cristo como Salvador. Aí bem da verdade que aqui em Êxodo 3, em Êxodo 4, a gente aprende que Deus também tem uma missão para nós, os regenerados. E Ele não abre mão, Ele conta conosco. A grande pergunta, amados, por que Deus insiste em nos usar? Nós que somos falhos, nós que somos relutantes, muitas vezes, em tomar decisões acertadas. Às vezes a gente toma a decisão e em dado momento a gente se percebe fazendo justamente aquilo contrário com o que a gente tinha dito. Por que ele insiste em nos usar? É isso que a gente vai analisar, refletir ao longo desta mensagem. Essa mensagem que não é para você. Essa mensagem não é para mim. Essa mensagem é para nós. É só uma mensagem da parte de Deus para a sua igreja. Deus insiste em nos usar, amados. Porque Ele é soberano. Ele escolheu que nós participássemos desta obra que é a restauração do homem. Cristo restaurou o homem através do sacrifício, mas a propagação dessa boa nova, Ele conta conosco. É soberania dEle. Gostamos muito de pensar, amados, quando a gente fala em soberania de Deus, que Deus está no comando, para Ele fazer aquilo que a gente quer. A gente esquece que quando a gente fala de soberania, está intrínseco aí. Ele fazer o que Ele quer na nossa vida. Pois bem, amados, Deus é soberano. E essa soberania faz nos forçar a fazer o que Ele quer. Ele constrange através do seu amor, Ele envia mensageiros, Ele cria situações e circunstâncias para que a sua vontade seja concretizada em nossas vidas, para que o seu plano seja realizado. Amados, Filipenses 2,13 diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é soberano, amado, e Deus faz aquilo que está o propósito que está no seu coração, no coração de Deus. E Deus conta conosco. Então, a sua soberania é uma das explicações porque Ele insiste em nos conclamar para a missão. Em Jó, é interessante, Jó 42:2 diz o seguinte: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia! Que isso
seja maravilhoso em nossas vidas, porque se a gente pudesse impedir o pensamento de Deus, ai de nós, amados. Deus é soberano e Ele insiste em nos usar. E é essa soberania que dá a certeza de que os propósitos de Deus irá ser alcançado. Deus tem um chamado pessoal para cada um de nós. Assim como Deus chamou Moisés, Deus chama cada um de nós presentes aqui na Igreja Batista Evangélica da Várzea. Nós somos conclamados pelo Espírito Santo, constrangidos pelo amor de Deus e Jesus Cristo na cruz, a levar a mensagem da salvação, e Deus não abre mão de nós. Deus insiste em nos usar. Nós temos uma missão única dada por Deus. Essa missão, amados, é nossa, é individual, é daquele regenerado. Nós que somos regenerados, nós que temos experiência única, nós com os nossos contatos pessoais, nós podemos, através do sacrifício de Cristo que transformou as nossas vidas, ser a propagação desse evangelho transformador. Deus, soberanamente, Ele insiste em nos usar. Amados, não espere que Deus nos force a cumprir as suas ordens. Se a gente relembrar o texto de Êxodo, tem um dado momento que Deus se irritou, se irou com Moisés diante de tanta relutância. Deus não estava falando das ovelhas perdidas. Deus estava falando agora com Moisés, um homem regenerado, um homem transformado. Nós somos essas pessoas transformadas e que Deus conclama. E Deus está conclamando hoje, neste dia de missões, para que a gente arregasse as mangas para trabalhar na obra. Quando falamos em Deus insiste em nos usar, quando a gente fala em missões, quando a gente fala em evangelização, quando a gente fala em obra missionária, a gente não está falando, amados, em construir tijolos sobre tijolos. Estamos falando em levar a mensagem através do nosso testemunho pessoal, na sua casa, na sua vizinhança, até os recônditos da terra. Levar a mensagem através da sua vida cristã, amados. Deus insiste em nos usar. Então, a soberania de Deus é um dos motivos. Existem outros. Podemos também citar que Deus, ele deseja completar a nossa história. Temos uma história bonita, uma história de restauração através de Cristo. É fato. Somos salvos em Cristo. Contudo, Deus não nos permitiu estar aqui. Estamos aqui nesta terra, nesta realidade, para vivermos apenas sentado em bancos, cantando, levantando a mão. Não. Amados, existe uma missão aqui na terra para nós. Precisamos, ó Deus, amados, honrar com esse propósito. Deus quer nos fazer participar desse privilégio. Esse privilégio de levar a mensagem. Ele quer completar a nossa história. Ele quer fazer da gente um instrumento para a propagação do Evangelho. Ele conta conosco, amados. É interessante. Ele conta conosco, mas ele não necessita de nós. Ele só insiste em nos usar porque ele também, na sua soberania, ele quer completar a nossa história. Não seria muito interessante, seria uma história sem graça de Moisés, se ele tivesse se negado a voltar ao Egito e Deus tivesse desistido de Moisés e Moisés seria simplesmente uma pessoa que iria morar na casa do seu sogro, tomando conta das ovelhas do seu sogro. Seria uma vida medíocre. Seria apenas a história de um menino que nasceu para ser grande e terminou a vida como um assassino foragido. Sim, porque ele matou o egípcio lá. Ele estava foragido, né? Deus insiste em nos usar porque Ele quer completar a nossa história. Deus quer completar a nossa história, dar-lhe um sentido maior. Jesus não nos livrou da escravidão, amados, do pecado,
para vivermos de forma medíocre. Vivemos um estilo de vida gospel. Não. Deus nos resgatou do pecado e nós estamos ainda neste mundo com sofrimento, com tribulações. Estamos neste mundo por um motivo, por um real motivo. E esse motivo é levar a nova do Evangelho às outras pessoas. E a forma de levar a nova do Evangelho às outras pessoas é com a sua vida espiritual, é com a nossa vida cristã. Somos nós no nosso dia a dia. Deus insiste em nos usar para completar a nossa história. E por último, amado, Deus, ele insiste em nos usar porque Deus se importa. Deus se importa com as pessoas que estão sofrendo. Deus não é um ser insensível. E nós, através do sangue de Cristo, fomos feitos à sua imagem e semelhança, fomos restaurados de novo, né? A sua imagem e semelhança, e assim como Deus devemos nos portar. Que o Espírito Santo atue em nossos corações e que possamos se deixar ser transformado para que a nossa vida seja uma vida para abençoar as outras pessoas que estão sofrendo e que nós devemos também ter a sensibilidade, a mesma sensibilidade que Deus tem para com essas pessoas. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama o mundo e Deus sofre com o sofrimento de cada um dos indivíduos aqui na Terra. De cada um do componente da raça humana. Deus sofre. Deus se importa com essas pessoas. Deus não se importa apenas comigo. Eu estou salvo, você está salvo. Mas e aquelas outras pessoas que vivem no mundo dissoluto, no mundo de maldade, no mundo distante de Deus? Nós podemos transformar a vida dessas pessoas com a palavra do Evangelho. Deus insiste em nos usar porque Ele se importa com essas pessoas, amados. O homem não precisa mais sofrer debaixo dessa escravidão. Deixe Deus te usar, deixar que Deus nos use para libertar essas pessoas. É uma gratidão, é uma expressão de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós, crentes em Cristo. Que outras pessoas também possam conhecer esta verdade. E neste dia de missões, que a nossa reflexão seja: o que eu estou fazendo para missões? Deus insiste em te usar para libertar essas pessoas das garras de Satanás. Deus insiste em nos usar pela sua soberania, porque Ele quer completar, Ele quer dar sentido à nossa vida aqui na Terra, e porque Ele ama as pessoas que estão longe do seu amor, longe da sua proteção, longe do conhecimento, o pleno conhecimento de Deus. Que possamos, meus amados, neste dia, nesta manhã, nos consagrar e que possamos não esperar que Deus se ire conosco, que possamos tomar a iniciativa e se entregar a Deus para que Ele faça em nós um instrumento para abençoar as almas que estão perdidas. Que Deus nos abençoe e que possamos vivenciar a vida cristã para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo nosso testemunho. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado, irmão, por você ter assistido esse culto online. Que Deus possa abençoar a sua vida e que essa mensagem, irmão, tenha tocado seu coração e transformado você. Irmãos, vamos orar agora e que Deus possa abençoar o resto do nosso domingo e que Ele possa nos derramar graça, irmão, como Ele já tem fazendo.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, mais um culto. Muito obrigado, Senhor, por abençoar cada pessoa que está assistindo esse culto online e que o Senhor venha transformando vidas, Senhor. Senhor, muito obrigado por mais um domingo, na sua santa proteção, e o Senhor venha abençoando cada vez mais e mais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero,